E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, eu queria conversar aqui com vocês hoje um pouco sobre personagens, tá? Sobre caracterização de personagens na literatura. É um tema muito importante porque, enfim, é importante você entender o que você tem a observar quando você está lendo um livro de literatura com relação aos personagens, com relação à sua criação e ao desenvolvimento deles, né? Como que você percebe a profundidade de um personagem dentro de uma obra de literatura clássica. E aqui, seguinte, se você pesquisar esse assunto na internet, você vai encontrar várias tipologias. Ou seja, vai encontrar lá a definição do personagem redondo, personagem plano, do Foster, ou então personagem opaco, personagem translúcido. Tem a definição lá do Fry, do personagem imitativo, do personagem irônico, esse tipo de coisa. Tudo isso é muito bom enquanto teoria literária, claro, para você entender alguma coisa ali sobre criação de personagem. Mas o fato é que para o leitor, isso pode ser um pouco inútil. Eu acho muito mais interessante uma outra abordagem para você conseguir compreender personagens do que ficar decorando esse tipo de tipologia, tá? Isso pode ser até útil em um dado momento, mas acredito que de início, quando você está começando a ler os clássicos da literatura, é muito mais importante você ter o olho aberto para outras coisas ali dentro dos movimentos que acontecem com os personagens dentro dos livros. E aí eu elenquei aqui 5 elementos que você poderia prestar mais atenção quando estiver lendo um livro de literatura clássica com relação aos personagens. Ou seja, como que eu compreendo a profundidade e o desenvolvimento do protagonista, do antagonista, dos personagens secundários dentro daquela obra. Aqui eu trouxe 5 tópicos que eu acredito que se você aguçar mais o seu olhar para eles, você vai conseguir entender isso com mais profundidade do que, como eu falei, né, ficar decorando algum tipo de tipologia. Até porque essas tipologias, elas têm, enfim, exceções a regras, esse tipo de coisa. Então, quando você fala em personagens tipo, personagens redondos, às vezes quando você vai aplicar isso, por exemplo, em teatro, dramaturgia, isso pode ficar um pouco complicado. Mas, enfim, o que importa aqui é que existe um modo mais, digamos assim, prático e que serve mais ao leitor, no sentido de que vai torná-lo capaz de olhar para diversos livros e entender para onde que ele tem que olhar ali nos personagens. Então vamos lá, para começar. Primeiro recurso que você precisa observar na caracterização de personagens é o que o narrador diz a respeito daquele personagem. Ou seja, aquela história ela é narrada, ela tem um narrador e o narrador nem sempre é o mesmo autor. Muito comumente, inclusive, o narrador e o autor eles se dissociam. Então, o que o narrador diz a respeito daquele personagem? Isso é uma boa forma de você começar a entender a caracterização de um personagem. Então, por exemplo, em Dom Casmurro, o que nós conhecemos sobre a personagem Capitu? O que nós conhecemos sobre ela é o que o narrador conta. E o narrador, muito importante que nos lembremos disso sempre, é o próprio Bento Santiago, é o Dom Casmurro. Então, tudo que se sabe a respeito daquela personagem Capitu, vem através da boca daquele narrador. A partir do momento que você sabe disso na obra, e você sabe disso logo no princípio ali do livro, você tem que ter em mente que, poxa, então sempre que eu ver algo sendo dito a respeito de Capitu, eu tenho que entender que aquilo está sendo dito a partir do olhar de Dom Casmurro, a partir do olhar do Bentinho, do Bento Santiago. Isso já vai te dar uma pista para entender bem, né, como que a Capitu ela é caracterizada dentro daquela obra. Então, existe esse tipo de característica. E aqui, claro, todos esses pontos, esses 5 pontos que eu vou citar, pessoal, eles se misturam, né, dentro das obras. Eu separei aqui só para a gente entender as partes que a gente pode observar. Porém, na prática, claro, eles se misturam. Então, quando o narrador ele conta como que é a personagem Capitu, a gente tem que já ter um olhar um pouco suspeito, no sentido de que a gente sabe quem está narrando aquilo ali. Enfim, é alguém que tem um certo viés com relação àquela personagem. E aqui tem 2 coisas eu ainda diria dentro do narrador que a gente pode entender com mais profundidade. Dado que aquele narrador ele tem um viés para olhar para Capitu, sempre quando ele for descrever alguma coisa dela, ele vai estar descrevendo com o determinado propósito que ele tem. Então, as descrições, elas normalmente possuem já um certo viés. Então, como que o narrador ele descreve os traços físicos? Então, a descrição seria um elemento muito importante dentro da narração como caracterização de personagem. Outro elemento muito importante é um elemento chamado de repetição. Uma das formas que é uma das formas mais frequentes, na verdade, de se utilizar na literatura clássica para se enfatizar alguma coisa é a repetição. Então, por exemplo, se você leu Dom Casmurro, você vai lembrar que em muitos momentos o narrador ele repete várias vezes como que é o olhar da Capitu, dizendo que é um olhar de ressaca, ou então usando aquela expressão que é um olhar oblíquo de dissimulada, né? Ora, por que ele repetiu aquilo? Porque isso faz parte da caracterização da Capitu de acordo com aquele narrador. Veja, assim, se ele repetiu aquilo, é porque ele quer que aquilo seja fixado na mente do leitor. Ou seja, sempre que nós vemos uma cena de Capitu, ele quer que nós tenhamos em mente o quê? Olha,
eis aqui a mulher que tem os olhos de ressaca, que tem os olhos de dissimulada. E aí como é que ele coloca isso na nossa cabeça? A gente sempre pressupor isso quando a personagem aparecer, através da repetição. Ele repete esse termo, né, inúmeras vezes ali na obra. Como que o narrador posiciona o personagem é a primeira forma que a gente tem que entender já. Então assim, como que aquele narrador está olhando? Aquele narrador é um narrador personagem, ele faz parte da obra? Se ele faz parte, ele tem algum viés, algum motivo para tratar aquele personagem de algum certo modo? Então já é um primeiro ponto que a gente precisa compreender, né? Que é como que o narrador trata aquele personagem. Um segundo modo de você entender a caracterização de personagem é através do que os outros personagens falam desse personagem. Essa é uma outra forma de você entender como que um personagem é caracterizado e construído. Ou seja, o que aquele personagem é através do olhar dos outros personagens daquela obra. Aqui já não necessariamente é o narrador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês leram Orgulho e Preconceito. Perceba que o personagem do Sr. Darcy, ele é praticamente até a metade da obra, ele é totalmente inexplorado em questão de movimentos próprios. Tudo o que se sabe sobre ele é dito através da boca de outros personagens. Então, ou é dito através da boca do Sr. Bingley, ou é dito através da boca da mãe da Elizabeth, da Sra. Bennet. Então, ele é um personagem cuja caracterização é feita através da boca dos outros personagens. Então, o viés aqui já não vem do narrador. Né? Porque, enfim, narrador de Orgulho e Preconceito não é a Sra. Bennet, não é o Sr. Bingley. E esse personagem, Sr. Darcy, ele é construído na mente do leitor através de microdepoimentos, podemos dizer assim, microfofocas que vão surgindo através de cenas com outros personagens. E aí, isso constrói na mente do leitor uma certa visão do personagem, que, enfim, aí depois na obra isso é desenvolvido. Mas esse é um segundo modo de caracterização de personagem, ou seja, aquela caracterização que é feita através da boca dos outros personagens. Os outros personagens caracterizam esse personagem. A terceira forma de caracterização dos personagens, então vamos lá, recapitulando, né? A gente tem o modo em que o narrador fala sobre o personagem, a segundo modo é através do que os outros personagens falam desse personagem, né? Então a gente tem que estar prestando atenção aqui que a gente está sempre pegando recortes. Então é aquele personagem que é sempre caracterizado através de micro-recortes, e aí, enfim, vai depender do livro, claro, mas depois pode-se ou não desenvolver aquilo, ou aquele personagem realmente morre como uma grande coxa de retalhos de opinião alheia. Tá? Um terceiro modo de caracterização de personagem, terceiro elemento que a gente tem que estar atento, é o que esse personagem fala de si mesmo. E aqui é muito importante a gente entender o seguinte: normalmente nesse modo de caracterização, né, nesse elemento da caracterização do personagem, nós estamos falando muitas vezes de personagens em que nós precisamos chocar o que eles falam de si mesmos com a realidade. Então, se você pega, por exemplo, Don Quixote, ele fala uma coisa de si mesmo, porém, quando você vai olhar na realidade, o que se comprova é outra coisa, certo? Então, nesse tipo de caracterização, e aí, claro, aí você vai ter elementos, né, diálogos, enfim, em que você vai ver o personagem falando sobre si próprio, seja se exaltando, seja se criticando, mas isso já vai construindo para o leitor a imagem que o personagem tem sobre si, e aí, claro, o leitor lendo a obra, ele tem que avaliar, não, isso aqui é incoerente, está dizendo uma coisa, mas através das ações não é o que se tem aqui, né? Não é o que se comprova. O quarto modo de caracterização é o que o personagem faz. Ou seja, perceba que existem alguns personagens na literatura que eles são marcados por terem feito certas ações. O que eu estou querendo dizer aqui? Até um dado momento, por exemplo, se você lê Crime e Castigo, lá no começo o Raskolnikov ele fala sobre o plano dele, que ele está bolando, né, para resolver a situação dele. Concorda comigo que até o momento em que ele executa a dada ação, que a gente sabe qual é, que realmente inicia a trama de Crime e Castigo, o leitor ele não acredita 100% que ele vai fazer isso mesmo. Então ele chega lá na casa, ele se esgueira lá, tem todo o raciocínio que ele está tendo, os cálculos, né, que ele fez para poder chegar à conclusão de que ele deveria matar a velha. Só que até aquele momento o leitor fica meio, não sei, pode ser que não. Só que quando ele faz a ação, aí você fala, opa, aqui começou alguma coisa aqui. E realmente aquela ação, para quem já leu a obra, sabe que é o que dita o tom do resto da obra inteira. Né? É a consequência dele ter feito aquela ação. Aquilo é que vai ditar o tom da coisa, certo? Então, existem personagens que são caracterizados pelos que eles fazem, certo?
Recapitulando, né? Aquela caracterização pelo narrador, a caracterização pela boca dos outros personagens, a caracterização pelo que o personagem fala de si próprio, a caracterização pelo que ele faz. Então, só um outro exemplo, por exemplo, Antígona, né? Ora, se Antígona tivesse feito todo um discurso, né, enfim, sobre sua família, sobre seu irmão, sobre dignidade, mas não tivesse enterrado, concorda comigo que ficaria um personagem com pouquíssima credibilidade. O fato dela ter enterrado o irmão contra a lei da cidade, aí você para e pensa, poxa, isso aqui, agora sim, Antígona é outro nível, como personagem, entendeu? Então, existem aqueles personagens que são caracterizados por determinadas ações. Quando eles fazem alguma coisa, você fala, opa, isso aqui é diferente. Né? Tanto como eu mencionei no caso, né, do Crime e Castigo é um bom exemplo, porque é comum que exista no leitor, nesse tipo de personagem, existe essa tensão, né? De, caramba, será que ele realmente vai fazer isso? Acho que não. Um outro exemplo, você pega Lady Macbeth, né, na peça Macbeth de Shakespeare. O Macbeth, enfim, está bem no começo da obra, no meio da obra, e também se você não leu Macbeth, você devia ter lido, tá? O Macbeth, ele mata lá o Duncan, e aí ele chega no quarto dele, né, atormentado por ter feito isso, com a adaga, né, a adaga que ele matou, o Duncan ensanguentado. E, enfim, né, a gente sabe na obra que a Lady Macbeth, ela fomentou aquilo na cabeça dele, né? Ela ficou meio que incitando ele a fazer aquilo. Porém, naquela cena, o Macbeth ele não consegue limpar o sangue que está na adaga. E quem é que limpa? Ela. Ou seja, quando ela faz esse ato de ter limpado o sangue da adaga, existe algo simbólico que está sendo construído a partir de agora. Porque a partir do momento que ela faz isso, você fala, olha, ela não só incitou isso, mas ela está disposta a ir até as últimas consequências para encobrir isso. Levar isso para as últimas consequências. Ou seja, a partir daquele momento, você sabe algo daquela personagem. Ela não é só alguém que incitou alguma coisa. Ela é alguém que realmente fez alguma coisa que a caracteriza de um determinado modo. Você pega, por exemplo, o Iago de Otelo. Né? O Iago, ele tem todo o lado meio demoníaco dele ali. Porém, concorda comigo que se ele não tivesse feito nada naquela obra, ele seria só um cara meio ressentido, né? Seria só um cara meio ressentido, que fica ali bolando coisa, pensando besteira, né? O fato dele ter colocado aquilo em ação, aquilo que ele fez na obra Otelo, né? Aí é outra coisa. Aí faz com que seja outro, digamos assim, o personagem atinge um outro patamar de importância e de potência ativa na obra. O último modo de caracterização de personagem, e aqui eu lembro mais uma vez, tá, gente? Na prática, isso que acontece tudo ao mesmo tempo. É só uma forma que eu estou falando aqui que eu acho que vai ser muito útil para você, leitor, conseguir entender como que o personagem se desenvolve. Existe um quinto tipo de caracterização de personagem que está não só interna. Então, por exemplo, na caracterização que eu mencionei sobre o personagem falar sobre si próprio, aqui foi lato sensu, tá? Nós podemos colocar aqui talvez até o que o personagem pensa sobre si mesmo, né? E existe ainda um outro tipo de caracterização, que é aquela caracterização de quando você assume o ponto de vista do personagem e você passa a ter ciência de coisas que ele percebe que são tão inconscientes que não chegam a ser expressas através da fala. Isso é um pouco mais complexo, é uma coisa que se chama fluxo de consciência. Então, se você quiser exemplos, na verdade, né, leia, por exemplo, William Faulkner, leia James Joyce ou leia Virginia Woolf. São autores que têm obras nesse sentido. Então, se você lê, por exemplo, Enquanto Agonizo, do William Faulkner, o que você tem ali? É uma obra em que você tem uma família, cada capítulo fala sobre um ponto de vista de um personagem dessa família, né? E aí, quando você tem acesso ao ponto de vista desse personagem, você passa a perceber não só o que ele pensa, não só o que ele fala, não só o que ele faz, mas você passa a perceber também como que ele percebe as coisas, certo? Então, por outro exemplo, né, ali na Virginia Woolf, ela tem um livro Passeio ao Farol. No Passeio ao Farol você tem aquela personagem que é a menina que é artista, né, a Lily Briscoe. A Lily, quando você passa para o ponto de vista dela na obra, você nota que ela percebe as cores com muita força. Que tem um determinado momento da obra em que muda para o ponto de vista dela e, de repente, a narração passa a ser extremamente focada na cor das coisas. Ela elogia a cor do céu, a cor das flores, como que é feito, como que o horizonte é composto. Porque, enfim, a personagem é um artista, percebe? Ou, por exemplo, muito comum também, quando você tem algum personagem que é um cientista, um farmacêutico, algo assim.
e aí a obra passa para o ponto de vista desse cara, e de repente você percebe que tudo que ele enxerga é extremamente matemático, é extremamente científico, o vocabulário passa a ficar um pouco mais rebuscado, esse tipo de coisa. Ou seja, isso também é caracterização de personagem. Isso está te dando uma dica, digamos assim, de como que o mundo funciona para aquela pessoa, mesmo em aspectos muito inconscientes. No inconsciente aqui, não no sentido, sei lá, freudiano, ou qualquer coisa mais técnica, mas inconsciente meramente no sentido de que está num nível de consciência que é abaixo da fala, abaixo do que aquele personagem expressa, seja por atos ou palavras. Tá? Então existe esse quinto nível, que é o nível do fluxo de consciência, quando você acompanha o ponto de vista daquele personagem e você percebe como ele percebe. Então é um nível um pouco mais profundo, e aí recomendo realmente que você tente ler esses três autores, inclusive mesmo que você não leia os livros inteiros, você pega ali o Enquanto Agonizo, ou Passeio ao Farol, ou A Miss Dalloway, ou O Retrato de um Artista do Joyce, leia os primeiros capítulos, leia o começo, leia assim 10, 15 páginas de algum desses, e você vai notar que o autor ele não está só preocupado em narrar a história, mas ele está preocupado em narrar a história como se você estivesse olhando a partir dos olhos daquele personagem naquele momento. Isso faz com que, inclusive, as próprias palavras elas mudem. Então, por exemplo, em Enquanto Agonizo, do Faulkner, tem um personagem que é uma criança. E aí, é engraçado que quando muda para o capítulo dele, o texto mesmo, ele é todo truncado, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem parágrafo. O texto é tipo assim: poxa, eu vi um peixe, mamãe morreu, estamos caminhando, o menino não presta atenção em mim, eu vi um peixe, mamãe morreu. Caramba! Porque, de fato, o que o autor está querendo passar ali? Como que funciona para uma criança? Claro, enfim, né? Pelo amor de Deus, aqui não tem necessariamente um desejo de ter rigor científico, mas no sentido de expressar o que aquele personagem consegue perceber do mundo, certo? Então esse seria o quinto tipo de caracterização. Agora, o conselho realmente que eu dou é que você abra um livro e tente visualizar isso, né? Você pode até anotar, né? Anota aí, narrador, boca dos outros personagens, o que ele fala sobre si, o que ele faz e os movimentos internos, o fluxo de consciência dele, né? Como eu falei, com a questão de fluxo de consciência, não é toda obra que vai ter isso aqui, tá? Mas você pode anotar esses 5 elementos e deixar eles meio que assim salvos na sua memória, para sempre que você for ler a partir de agora um livro de literatura clássica, você passe a entender, não, caramba, nessa cena aqui, então, eu tenho uma cena de uma festa em que os outros personagens estão falando sobre o meu protagonista, o protagonista do livro que eu estou lendo. Então, eles estão caracterizando de um certo modo, mas claro, eu preciso entender que isso aqui é um coxa de retalhos, está sobre um certo viés, ou então assim, poxa, notei que o narrador dessa história é também um personagem da história. Então é importante eu entender que sempre quando aparecer um personagem ali, a descrição daquele personagem vai ser tratada com um determinado viés. E os termos que ele vai usar ali como repetição podem ser uma estratégia para conseguir mais ênfase para algum aspecto psicológico, por exemplo, que ele queira dar destaque, né, naquele momento na obra. Ou então, o que o personagem pensa e o que ele faz, você conseguir fazer esse paralelo, né? Tenta pegar, por exemplo, recomendo realmente, faça o teste assim, você lê Hamlet, você lê Otelo e você lê Macbeth. Otelo, Macbeth nem tanto assim, mas tenta ler ali Hamlet e Otelo e você vai perceber esse jogo, né, do que o personagem pensa, do que ele planeja, do que ele fala para si mesmo, em contraponto com a realidade, como que ele faz. É realmente um modo muito interessante você fazer esse teste, tá? E a questão do fluxo de consciência, né? Você verificar ali, principalmente nesses 3 autores que eu mencionei, o Joyce, o Faulkner e a Virginia Woolf. E assim, você vai aos poucos apurando e entendendo como se caracteriza um personagem. Porque é muito comum que o leitor que não tem essa prática de prestar atenção nessas coisas, ele vai ler um livro e aí ele vai, sei lá, ele vai ler lá o Bentinho dizendo que a menina tem olhos de ressaca e olhos de dissimulada. Aí ele vai falar uma coisa, vai falar uma coisa. Cara, esse livro inteiro é o cara tentando comprovar o ponto dele. Então é claro que se você tirar essa conclusão que ele está tirando, é porque ele quis que você tirasse. Então a coisa é feita de propósito. Ou então, né, quando você for ler Orgulho e Preconceito, quais que são as impressões que você vai ter do Sr. Darcy nos primeiros capítulos? Se o cara é um completo babaca, né? Agora, é importante que você abra os olhos e pense, caramba, mas peraí, pô. Então você vai pegando coxas de retalhos e, claro, a obra também, por si só, vai cuidar de desenvolver isso. Mas é interessante que você preste atenção nisso. Quando você for pegar as obras que tem assim, por exemplo, como eu falei, né, Antígona, Crime e Castigo,
Macbeth. Você vai tentar confrontar essas duas coisas, né? O que está ali no mundo interior do personagem e o que se concretiza na realidade. E quando você for ler as obras de fluxo de consciência, o que você vai prestar atenção ali? Vocabulário. O que essa personagem está descrevendo? Como que ela está olhando? Então a senhora Ramsay, no Passeio ao Farol, ela tem um olhar sobre as coisas. A Lily Briscoe, ela tem outro olhar sobre as coisas. Né? O Vardaman, lá no Enquanto Agoniza, ele tem um olhar sobre as coisas. Quando eu digo olhar, é realmente você notar não só o olhar, como ele percebe mais o próprio texto. Como que é o texto? Caramba, eu notei que quando muda para esse ponto de vista aqui, cara, o texto fica truncado. É muito ponto final, as frases são pausadas, o cara usa uns vocabulários assim super científicos. É uma coisa assim que parece um silogismo que ele está fazendo. Parece que está fazendo um raciocínio lógico, sendo que ele está falando sobre amor. E é esse detalhe que você tem que notar. Aí o outro personagem ali é uma criança, aí você vai notar que a frase é mais solta, não tem muita pontuação. O vocabulário, obviamente, é mais limitado. Então são esses movimentos mais textuais que você vai perceber. E aí é construída a beleza desse tipo de texto, tá? Então espero que tenha ajudado, pessoal. Prestem muita atenção nesses 5 elementos. Acho realmente que são muito mais importantes você atentar para isso do que ficar se preocupando em decorar a classificação de personagem. Ah, fulano é personagem redondo ou plano. Até porque tem riscos, né? Se você decora, por exemplo, essa tipologia do Foster, né, do personagem plano e do personagem redondo, ela tem um certo problema, que depois até posso trazer isso no outro vídeo, é quando você vai analisar, por exemplo, os personagens de Shakespeare. Né? Então, por exemplo, o personagem de Shakespeare, ele é plano ou ele é redondo? É extremamente difícil você entender isso. E digo mais, ele é muito mais plano do que redondo. Né? E aí existem certos preconceitos. Então, assim, se você aprendeu sobre essa tipologia do personagem plano e do redondo, você normalmente o leitor que aprende essa tipologia, ele tem o seguinte preconceito, ele acha que o personagem plano, ele é menos potente, menos importante do que o personagem redondo. Porque o personagem redondo ele tem mais capacidade de ação, ele tem mais capacidade de responder de uma forma individual às situações. E tudo bem, em certas obras isso pode ser até verdade, né? Porém, isso pode prejudicar seu entendimento de certos tipos de textos, tá? E aí, tipologias mais complexas, como personagem irônico, esse tipo de coisa, são válidas até, mas assim, realmente recomendo o seguinte, para você conseguir adentrar em qualquer texto de literatura clássica, cara, é isso que você tem que prestar atenção. É no que o personagem fala, sobre si, sobre os outros, o que ele faz, como que são os movimentos mais internos dele, tá? O que o narrador fala sobre ele e o que os outros falam sobre ele. Porque isso é literalmente aplicável a absolutamente toda obra de literatura, tá? É isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com quem não entende absolutamente nada de literatura clássica e se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.